Se você acha que você precisa estudar gramática em inglês, esse vídeo é pra você. Se liga, teve um aluno meu que ele era engenheiro, ele foi morar nos Estados Unidos para poder trabalhar com engenharia lá. Quando ele foi morar lá, ele ainda não tinha tido nenhuma aula comigo, ele tinha feito outros cursos de inglês e naturalmente ele tinha aprendido muitas regras de gramática. Ele conseguia se comunicar em algum nível, mas ele travava muito e ele demorava muito para conseguir se expressar, porque toda hora ele tava tentando lembrar, pô, será que eu tô soando bem? Pô, será que isso aqui é certo? Eu tô falando isso aqui certo, isso aqui é errado? E aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele percebe que a maioria das regras que ele sabe que estão certas ou que estão erradas, os nativos erram toda hora. Eu não tô falando de tipo, de uma conversa com algum amigo. Depois de um tempo ele entrou em contato comigo e ele me contou toda a história e tal, e a gente começou a aprender pela minha metodologia. Uma delas é a conexão, que é o 3 Steps, que faz você conseguir criar qualquer frase, qualquer pergunta em inglês sem precisar de regra gramatical, simplesmente percebendo um padrão muito simples. E só aplicando isso, ele já começou a perceber o quanto fez diferença, porque, cara, é só você pensar. Imagina se, enquanto eu estivesse falando aqui agora pra você, gravando esse vídeo, eu estivesse me preocupando em qual que é a regra que eu vou usar, em qual que é o som que eu vou fazer. Então tudo isso tá intuitivo. E se você me perguntar, Igor, me dá um exemplo de verbo transitivo direto, cara, eu não sei. Então você não precisa saber para poder usar. Agora, isso só é possível se você perceber o padrão que tá por trás de toda essa conexão, saca? É por isso que a maioria dos cursos não te ensinam a como aprender sem gramática, porque eles não reconhecem os padrões da língua. E aí, obviamente, depois de algumas semanas aplicando a metodologia, ele começou a destravar muito mais. Só que assim, ele já tinha perdido um cliente que tinha trocado ele por outra pessoa que conseguia se comunicar. Ele retornou para esse cliente, ligou para esse cliente e o cliente viu total uma mudança que tinha acontecido na comunicação dele. E por causa que ele era muito melhor tecnicamente, só que agora conseguia se comunicar, ele pegou o cliente de volta, que era um baita cliente lá em Orlando. Na maioria das vezes, você estudando por métodos que não te mostram como perceber padrões, você fica muito arrependido de gramática e de vocabulário. Isso aqui, na maioria das vezes, em inglês, ele é uma língua sintética. Você não precisa de muitas palavras e você não precisa reconhecer a maioria das regras gramaticais. Você só precisa reconhecer padrões. Agora, comenta aqui embaixo, você já passou por alguma situação dessa?